Irmãos e irmãs, bom dia. Segunda-feira do 11º domingo do tempo comum. E aqui buscamos, mais uma vez, fazer uma experiência de fé ao redor da Palavra de Deus, que é luz para nós. E hoje, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Ora, eu vos digo, não ofereçais resistência ao malvado. Pelo contrário, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a acompanhá-lo por 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este evangelho, e que a gente não pode esquecer, está dentro do contexto do Sermão da Montanha, aonde no Evangelho de São Mateus, o grande discurso de Jesus se encontra nos capítulos 5, 6 e 7. Portanto, o nosso texto de hoje está dentro desse discurso de Jesus. E compreendendo que o Sermão da Montanha são as grandes orientações que Jesus nos dá sobre como seus discípulos e discípulas devem viver para serem membros do reino de Deus. Como devemos assumir a atitude existencial para estarmos em comunhão com Deus e nos empenharmos para que o reino já seja realidade em nossa vida. Então existe mudança de vida a partir da compreensão dos ensinamentos de nosso Senhor. E assim, a gente compreende Jesus dando ensinamento, ouvistes o que foi dito. Então ele retoma o ensinamento que era dado, dentro do judaísmo, seja pela parte dos fariseus, dos escribas e tal, e Jesus nos diz, eu porém vos digo. Jesus não está invalidando a lei religiosa, ele está nos ajudando a compreender o verdadeiro sentido da lei. Então, é um novo ensinamento que Jesus dá e que nós, seus discípulos e discípulas que o reconhecemos como nosso Senhor, é que devemos assumir atitudes de discípulos, de aprender do nosso Mestre para poder saber o que viver. E neste Evangelho de hoje, Jesus está nos dando um grande ensinamento. Diante do mal que impera na sociedade e diante das atitudes, muitas das vezes violentas, que imperam na sociedade, como um discípulo e uma discípula seu devem agir. E aqui Jesus não pede que a gente baixe a cabeça ou que a gente seja passivo diante de tudo o que está acontecendo. Mas nosso Senhor nos pede que a gente tenha uma atitude de resistência não violenta. Aí a gente precisa compreender bem. Se Jesus está nos ensinando a vivermos como membros do reino de Deus, Ele não quer também que nós usemos da força e da violência para trabalhar pelo reino. Porque a força e a violência são os instrumentos do reino dos homens, como toda a população, principalmente a mais simples, sofria na sua época. Os judeus, toda aquela região, era escrava no Império Romano, estava sob o domínio do Império Romano. Então, isso já são atitudes, ações dos soldados romanos, a mando das autoridades políticas. Então, Jesus nos dá um grande ensinamento. E é a partir dos exemplos que Jesus aplica é que nós somos chamados a compreender qual é a sua mensagem para a gente poder agir diferente, mas sem usar da violência. Aí a gente retoma. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Aqui a gente percebe, se a gente quiser ver o que pode estar por trás disso, uma desigualdade social,
alguém que é superior e alguém que é um inferior, ou alguém que domina e alguém que é dominado. Então, uma desigualdade social que impera e que chega a este ponto de uma pessoa bater na outra, né? Uma pessoa sofrer uma violência física de outra em função de uma inferioridade. E aí Jesus nos diz o quê? Oferece-lhe também a esquerda, ou seja, se você não quiser ser humilhado, quebre o círculo da violência que existe e oferece a outra face, porque isso vai fazer com que o agressor se espante, se assuste, porque ele não vai esperar essa reação, ele vai esperar que você reaja com violência. Então Jesus nos ensina a ter uma atitude diferenciada, não passiva, diferenciada de forma que a gente possa verdadeiramente estar tendo um certo protagonismo naquela reação, mas sem usar de violência, sem agir na mesma moeda. Então, oferecer a outra face é isso, é você quebrar aquela atitude de ódio e de violência. Depois, se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Aí, uma desigualdade, vamos dizer, econômica, né? Dar o manto, ou seja, dar o que você tem. Se você está no processo diante do tribunal e Jesus está dizendo que abra mão até do pouco que você tem. Não para você ser humilhado, mas quando você dá até o pouco, já estão tirando o pouco que você tem e você oferece o que lhe resta, que significa dar o manto, Jesus está querendo mostrar o quê? Que a sua atitude de entregar tudo o que você tem, a sua atitude de ficar praticamente nu diante de um tribunal, vai ser um escândalo para o cobrador, porque todos verão que o cobrador está humilhando você. Todos verão que o cobrador vai estar tirando a sua dignidade. Então Jesus está nos ensinando a ter esse comportamento diferencial. A gente não está sendo passivo, a gente está resistindo, mas não usando da violência. E no ato de entregar tudo, você faz uma denúncia daquela realidade. Como eu posso viver sem o que me é necessário? Né? E assim, o cobrador tende a passar vergonha diante do que acontece. E o terceiro aspecto: se alguém te forçar a acompanhá-lo por 1 quilômetro, caminha 2 com ele. E aqui, dentro do contexto do Império, né, a gente pode imaginar os inúmeros soldados a mando do Império que viviam nas aldeias, nas vilas, nas cidades, e que muitas das vezes os soldados exploravam da força de algum morador para se beneficiar. Então Jesus está dizendo, te obrigar a andar 1 quilômetro, né? Anda 2 com ele, ou seja, tome uma atitude inesperada diante de quem age com violência, porque agindo dessa forma, aquele soldado, aquele guarda, seja quem for, pode até mesmo se envergonhar diante do que está acontecendo. E às vezes ficar mal visto, porque os outros podem achar que aquele soldado, que aquele guarda está explorando demais aquele homem que está andando 2 quilômetros carregando fardos pesados, muito possivelmente carregando as coisas dos soldados. Então a sua atitude de andar mais pode ser uma vergonha para aquele outro. Primeiro, que não vai estar esperando essa sua reação, e segundo, você vai meio que colocá-lo contra a parede, que ele vai se envergonhar do que esteja acontecendo. E por último, dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Ou seja, né? Se você vê que alguém está sendo privado do que lhe é de direito, do que lhe dá dignidade, não seja indiferente. Dá a quem te pede e não vire as costas a quem te pede emprestado. Porque virar as costas significa o quê? Tem alguém que está passando necessidade, eu não quero saber. Tem uma pessoa que está sendo privada do que lhe é necessário para viver com dignidade, eu não quero saber. E Jesus está nos pedindo exatamente ações contrárias a isto. Nós não podemos ser indiferentes
ao sofrimento das pessoas, à realidade das pessoas ou a situações que estejam violando a dignidade de uma pessoa. Então, irmãos e irmãs, a gente percebe nessa atitude, nesses ensinamentos de Nosso Senhor dentro do Sermão da Montanha, essa atitude de resistência, sim, mas de não violência. Você agir de uma forma diferente do que o agressor espera e, assim, a sua atitude vai ser uma denúncia contra a atitude daquele homem. Então, a gente pode ter certeza que não é fácil essas coisas que acontecem. Exige muito de nós, muita sabedoria, muita luz, mas se a gente olhar para a vida do Nosso Senhor, foi o que Ele fez. Quando Ele foi preso injustamente, no processo que fizeram naquela noite da Quinta Santa para a Sexta Santa, nos julgamentos, Ele ficou calado. Quando dialogou, quando foi questionado por Pilatos, tu és rei, ele diz, meu reino não é deste mundo. Em nenhum momento Jesus fez uma revolução, brigou, extingou seus discípulos a pegar armas e partir para a batalha. Não. O próprio mistério da paixão de Nosso Senhor ilumina esses seus ensinamentos. E tanto é que a sua oferta na cruz, a paixão, morte, a ressurreição, o seu mistério pascal, com tudo o que aconteceu depois, a vida ressurgindo da morte, nos mostra o quê? Que como que Jesus denunciava com a sua atitude, ele denunciou que todo aquele sistema era injusto. Então aprendamos, irmãos e irmãs, que é o que o nosso Deus pede de nós. Em época que nós vivemos no Brasil, de campanha para liberar as armas, governador dizendo tem que mirar na cabecinha para poder atirar, guardas subindo favelas e mandando tiro para todo quanto é lado e sempre morrendo, O povo pobre, o povo negro. Vemos nesse meio muitos cristãos apoiando isso, defendendo isto. Isto não é ensinamento de Jesus. Não temos que agir da mesma forma com que aqueles que dominam agem. Temos que aprender a agir como nosso Deus nos ensina. E é isso que Jesus pede de nós hoje. Peçamos essa graça a Deus para nos dar, para abrir a nossa mente, para que compreendamos cada vez mais essas ações que devemos ter e que nos dê sabedoria e coragem para agir assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno, fique com Deus.